de jogos. Bom, na agenda da nossa apresentação, a gente vai falar um pouco sobre os jogos, né, o conceito, evolução dos videogames, o mercado de jogos para vocês que vão estar se formando aí no futuro muito próximo. Falar sobre game terapia, quais são os conceitos, o que são jogos sérios, o que são XR games, realidade virtual e os desafios impostos para a game terapia. E no final a gente vai falar um pouquinho do laboratório de game terapia e realidade virtual, onde a gente desenvolve algumas tecnologias com essa finalidade, né? A gente vai falar um pouco dos jogos que a gente desenvolveu ali no nosso no laboratório e um pouquinho de tecnologia wearable, tecnologias vestíveis. Bom, a primeira parte de introdução, né, o que é o conceito de jogos, né? E a palavra jogos vem do latim jocus, que significa brincadeira, piada e principalmente divertimento, né? E o jogo em si, ele é uma atividade física ou mental que ela integra um sistema de regras e essas regras vão definir um indivíduo ou um grupo que vai ser o vencedor ou um que vai ser o perdedor aí desse jogo, né? E aí a gente tem vários tipos de jogos que a gente pode citar, né? Jogos de tabuleiro, esportes coletivos como futebol, basquete, ping-pong, jogos de carta, jogo de memória, tudo isso tem assim as suas regras, né? E, claro, desenvolve algum tipo ali de atividade intelectual, relembrar as coisas, o jogo da memória, física, no caso do futebol, e por aí vai. Mas o foco aqui a gente vai trabalhar mais com os jogos eletrônicos, os nossos videogames. E quando a gente fala dos videogames, a gente tem um início ali lá no ano de 1962, com o primeiro videogame desenvolvido, o primeiro jogo desenvolvido, que foi o Space War. A partir daí, surgiram aí diversas gerações de games. A primeira geração foi criada aí, né? Foi o marco da primeira geração foi 1972, né? Onde a gente tem começando pelo Pong, que foi o primeiro game lucrativo da história, foi um arcade desenvolvido pela Atari, né? E aí na sequência surgem os consoles caseiros, né? E o primeiro que a gente tem notícia é o Odyssey, o Magnavox, criado pelo Rafael Bauer, que é considerado por muitos o pai do videogame. Também na mesma época, na primeira geração de videogames, a gente tem o Farseed Channel, que foi aí o precursor da Nintendo. Na sequência, pessoal, na segunda. Deixa eu pegar aqui meu apontador. Aí. Na segunda geração de games, o Pong, que foi feito pela console, né, eles desenvolveram pela Atari, eles migraram para o mercado de consoles e desenvolveram o Atari 2006, que foi aí esse primeiro videogame lá no ano de 77. Também, nessa mesma época, na geração, a Philco entrou no mercado de games lançando o telejogo, onde você ligava direto na sua TV e aí você podia ficar brincando com o Pong. O Pong nada mais é do que uma representação aí de um jogo de ping-pong, né, de maneira eletrônica. E dentro dessa segunda geração, acho que o jogo mais icônico, pelo menos aí o que me dá uma maior lembrança afetiva, certamente é o Pac-Man aí criado em 1980. A partir daí, né, surgiu a terceira geração em 1985, com o lançamento do Nintendo, com o lançamento da Nintendo, do NES, né, e o Master System. Além desses dois videogames aí que foram já alguns de vocês já estão começando a ter aí boas lembranças, né? Nessa época também começaram a surgir as grandes vedetes aí dos videogames, né? A Nintendo lançou aí o Mario Bros, que é o jogo mais icônico aí que tem na Nintendo, e a Sega, com o Master System, lançou o Alex Kidd. Na sequência, em 1988, a gente tem aí a nossa quarta geração de games. E a quarta geração de games, ela inicia ali com o nosso Game Boy. A Nintendo, né, foi feito pela Nintendo. A Nintendo ela já tinha uma expertise na área de jogos, consoles portáveis, né? Eles tinham lançado o que a gente conheceu aqui como minigame. Só que até então, esses jogos, o que eles tinham? Um único jogo com uma tela de cristal líquido, muito parecido aí com o que a gente tem hoje, que vocês talvez tenham mais contato com o nosso Tetris, né? Quando lançou o Game Boy já era um videogame portátil que aceitavam cartuchos, então você conseguia trocar os jogos ali daquele portátil. E a partir do Game Boy surgiram os games de 16 bits, que é o Super Famicom, conhecido aí popularmente como Super NES, e o Mega Drive. E aí as duas grandes ícones desses videogames, né, no nosso Super Nintendo foi o Tava Super Mario assistindo. World, foi o Super Mario World, e na sequência, no Mega Drive aí, que foi lançado depois, foi o nosso Sonic. E o Sonic tem até uma curiosidade, né? Os criadores do Sonic
quiseram homenagear algumas pessoas no personagem, né? Eles falaram então que a personalidade do Sonic foi inspirada no Bill Clinton, que na época concorria à presidência, e os sapatos do Sonic aí foi uma homenagem aí ao Michael Jackson no álbum do Bad, né? Depois chegamos na quinta geração dos videogames, né? E a Atari lança um videogame de 64 bits. Aqui ficou conhecido aí por muitos como a era dos 64 bits. Esse videogame da Atari não foi muito, não avançou muito, tanto é que a Atari começou a sair um pouco do mercado de games, mas na quinta geração tem outros games aí muito importantes para a história, né? Tem o Sega Saturno, e aí a Sony lança seu primeiro console, que é o nosso PlayStation, criado em 95. A Nintendo lança o Nintendo 64 e aí começou a adotar as tecnologias de 3D, como o Super Mario 64, que a gente tem aqui na imagem, né? O Mario Kart 64, já jogos com base 3D. Até então, os consoles trabalhavam com 2D ou um 2D que lembrava um pouco a aparência em 3D em jogos como OutRun ou Need for Speed, jogos dessa linha. Em 98 saiu a sexta geração de games, né? E a Sega saiu na frente com o Dreamcast, primeiro videogame onde eles colocaram o modem já incorporado ao circuito do videogame para acesso à internet. A PlayStation lança o PlayStation 2, que se tornou o videogame mais vendido da história, com 120 milhões de unidades. Tem o lançamento do GameCube e a Microsoft começa a sua jornada aí no mercado de games com o lançamento do Xbox. Na sétima geração, já em 2003, a gente já vê ali um domínio Nintendo, Sony e Microsoft, né? A Nintendo, ainda na sua expertise aí de lançamento de games portáteis, lança o Nintendo DS, o Xbox vai para o Xbox 360, a Nintendo lança também o Wii e a PlayStation 3. E o que muda, né, principalmente nessa geração, foi a maneira de interagir com os games. Saímos do controle tradicional e aí começamos a usar outras tecnologias, por exemplo, comando de voz ou detecção de movimentos. E aí a oitava geração aqui a gente tem a evolução desses consoles anteriores, né? O Xbox One, PlayStation 5 e assim vai. Pessoal, desde o surgimento do Space War, lá nos anos 60, a indústria de games, né, a indústria de videogames, ela avançou muito, né, e hoje ela é a indústria de entretenimento mais lucrativa que tem no mundo. E para vocês terem uma ideia, em 2018, Hollywood, com o lançamento de filmes, com os blockbusters de cinema, tudo, ela teve um faturamento de 41 bilhões de dólares. A indústria de games no mesmo ano faturou 131 bilhões de dólares. Ela faturou mais que o dobro, mais que o triplo, né, que a indústria de Hollywood. E esse ano, devido à pandemia, os números ainda são muito mais dísparos, né? A indústria de games está muito maior que a indústria de Hollywood. E os jogos se tornaram tão populares, elas estão tão inseridos na nossa cultura, que possivelmente o pai de vocês, ou até o avô de vocês, deve brincar aí num videogame. Talvez não no console, mas com certeza tem um joguinho aí no celular aí para passar um pouco do tempo, né? Então se tornou assim um elemento muito forte na nossa cultura. Visto até no final das nossas últimas Olimpíadas, quando foi anunciar a Olimpíadas no Japão, o primeiro-ministro japonês, ele foi fazer o anúncio da próxima sede vestido de Super Mario, né? Então a gente vê o quanto isso está forte na nossa cultura. E isso para vocês, pessoal, que estão na graduação, na parte de computação, é extremamente importante, porque tem um mercado muito interessante a ser explorado. Porque demanda bons profissionais, os profissionais podem ter uma boa remuneração, a gente tem possibilidade de desenvolver jogos e aplicações para nichos específicos, e a gente até vai tratar disso um pouco mais para frente, e possibilidade de criação de startups. Quando a gente pensa num jogo, pessoal, a gente precisa de vários profissionais para o desenvolvimento desse jogo, como game designers, programadores, onde vocês se encaixam muito bem, desenvolvimento de inteligências de jogos, animadores, engenheiros de áudio. Então, tem uma série de profissionais aí que necessários para o desenvolvimento de jogos. E para vocês terem uma ideia, pessoal, o Wildlife é uma startup nacional brasileira, criada em 2011, e ela foi o primeiro unicórnio de games do Brasil. Para quem não sabe, um unicórnio é quando uma empresa atinge um valor de mercado de mais de $1 bilhão.
Em 2019, a WideWife ela atingiu um valor de mercado aí de 1,3 bilhão de dólares. Para vocês terem uma ideia dos números dessa startup, hoje ela tem 700 funcionários, 2 bilhões de downloads e mais de 60 jogos aí emplacados no mercado. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre game terapia, jogos sérios, Exergames, talvez alguns conceitos aqui vocês já conheçam, né? Talvez não com esse nome, mas a gente vai tentar dar uma explicada, uma desmistificada nesses conceitos. Game terapia, pessoal, é uma nova modalidade de terapia que usa o videogame para auxiliar tanto nas funções terapêuticas de reabilitação, né, ou nas terapias ocupacionais. E a ideia é reabilitar funções cognitivas e motoras, ganhando motricidade global, tanto para membros superiores, então ganhar amplitude, movimentação de membros superiores, braços, né, membros inferiores, que são as pernas, e equilíbrio, que é muito comum treinar em idoso. Vai chegando a uma certa idade, você começa a ver que as pessoas elas começam a perder o equilíbrio. Então, a game terapia se insere nesse contexto. E motricidade fina, quando você tem algum problema, você pode sofrer um acidente ou ter um AVE, alguma coisa desse tipo, perder um pouco esse ajuste fino da mão, né? Ou do pé. Nisso a gente tem o conceito de jogos sérios. Quando a gente fala de jogos sérios são jogos com objetivos específicos de aprendizagem e desenvolvimento de habilidades. Pessoal, só vou pedir que alguém está com o microfone aberto, o teclado ligado, se puder fechar o microfone. E quando a gente olha o artigo da Esther falando sobre jogos sérios, a gente consegue ver uma divisão clara entre três grupos de jogos, né, ou três grupos distintos: aprendizagem, games e simulação. Quando a gente tem aqui uma união entre a aprendizagem e a simulação, a gente tem treinos de simulação. Então a gente vê muita simulação, como evacuar estações em incêndio, como realizar algum tipo de treinamento através de simulações. Quando a gente tem games e simulações, a gente tem os jogos de simuladores. Por exemplo, simulador de voo, simulador de corrida e por aí vai, que eles tentam trazer um ambiente bem realístico para o nosso videogame. Quando a gente tem games e aprendizagem, a gente tem os jogos educativos, né, que tem a função ali de desenvolver algum tipo de aprendizagem para quem está brincando com o jogo. E aí, na intersecção desses três itens, a gente tem o que a gente chama de jogos sérios. Na reabilitação motora, os jogos sérios são projetados para auxiliar na terapia. Então, quem aqui já precisou de um terapeuta sabe que como é que funciona a terapia? Você vai lá e faz uma sequência repetitiva de exercícios para ganhar alguma função. E os jogos se inserem ali para ajudar a incentivar, né, nessa sequência de exercícios. E aí a gente tem vários exemplos onde os jogos sérios são utilizados. Por exemplo, crianças com paralisia cerebral, adultos com AVE, né, que é o acidente vascular encefálico, que é o antigo AVC, idosos com Parkinson, dentre outros. A gente também tem o conceito de realidade virtual, que a realidade virtual são aplicações que a gente chama de imersiva ou não imersiva. Imersiva é quando a gente está usando um capacete de realidade virtual e a gente começa a sentir que está dentro daquele ambiente, né? E essa realidade virtual, ela possibilita um maior engajamento, né? Aquilo fica mais lúdico, você parece que está dentro do cenário, isso tem um maior engajamento com o uso do óculos, claro, né? E de o que a gente chama de data gloves, que são luvas que vai fazer a interação com o ambiente virtual. E o uso de de realidade virtual, ela está se mostrando muito promissora, tanto nas sessões de fisioterapia como de terapia ocupacional, porque permite estimular atividades do dia a dia, né? Como levantar, baixar, pegar coisas, fazer trabalhos manuais. Então, tudo isso é permitido dentro aí da nossa realidade virtual. E os Exergames? Os Exergames são jogos que capturam os movimentos corporais do usuário através de sensores, né? Podem ser usados diferentes sensores, e esses movimentos é que vão fazer a interação com o jogo. Eles que vão ser ali a interface com o jogo. E aí os dois exemplos são os games da sétima e da oitava geração, com o lançamento, né? Tudo surgiu aí com o lançamento do Wii e do Xbox, onde no Wii os meus controles ele tem sensores inerciais, tem ali acelerômetros, giroscópios que vão captar os movimentos
você está fazendo com o sensor, né, com o controle, e vão interagir ali com o jogo. E o nosso Kinect, vou passar aqui, ops. E o nosso Kinect, que a gente vai trabalhar com sensor de infravermelho, e o infravermelho vai reconhecer o corpo, e através dos movimentos que você for fazendo ali na frente do sensor, ele vai interagindo com o jogo. Aqui o exemplo clássico do Kinect Sports, né, onde você faz o jogo de vôlei, você salta para cortar, faz a movimentação para receber bola e sacar, e aí vai. Já tem muitos trabalhos mostrando o ganho que a gente tem com o uso desses videogames. Por exemplo, o trabalho da Lana Cavani, ela fala sobre a melhora de coordenação. Então, o uso desses videogames para ajudar na coordenação motora. E ela incluiu rotinas de exercício usando o Kinect Adventures, que é o jogo que está sendo apresentado aqui na tela. E nesse Kinect Adventures, ela pegou um grupo e ficou testando como ia melhorando as habilidades de coordenação motora desses alunos dentro de uma aula de educação física normal. E ela viu que o grupo que usou o Kinect Adventures, ela melhorou as suas funções motoras em todos os testes que ela realizou. Ela realizou o que chama de teste de trave, deslocamento lateral e transposição de plataformas. Então, teve uma melhora considerável no grupo que usou o Kinect Adventures. Outro trabalho também ligado, também usando o Kinect Adventures, foi um trabalho aí da Maria Fernanda, onde ela tentou analisar os efeitos do uso do videogame para pacientes com Parkinson. E aí, usando o mesmo game, ela viu que nas atividades diárias, não sei se alguém conhece alguém que, né, tem Parkinson, a gente começa a ver que algumas coisas começam a ter um pouco mais de dificuldades para serem executadas, rotinas do dia a dia. E ela começou a ver que o uso do Kinect Adventures para a reabilitação de pacientes com Parkinson melhorou as funções diárias. Então, coisas do dia a dia que o paciente costuma fazer, que ele começa a ter mais dificuldade, os pacientes que usavam videogame tiveram um ganho aí considerável nessas funções do dia a dia. Na sequência, a gente tem o nosso Wii Sports, né? E o Wii Sports, bom, como eu falei, o Wii ele usa acelerômetros no seu controle e também tem um recurso extra que a gente chama de plataforma de força, que aqui eu consigo ver o equilíbrio que você está onde você está aplicando maior pressão com seus pés. Então, daí eu consigo ver o equilíbrio, como é que você está em cima dessa plataforma e consigo criar alguns jogos específicos para isso. Eu não, né? A Nintendo. E isso vocês conseguem achar trabalhos com idosos. Tem muito trabalho com idoso usando o nosso Wii. Aliás, acho que uma grande parte dos trabalhos que vocês encontrarem, trabalhos técnicos, né, de pesquisadores, estão trabalhando com Wii. Talvez porque é dos primeiros videogames que foram lançados, mas tem muita coisa com Wii. E aí eu peguei um trabalho do Eduardo Pompeu, que é uma revisão sistemática, onde ele apresenta benefícios de vários jogos do Wii em vários testes. Então, por exemplo, esse é um jogo esse primeiro jogo, todo mundo enxerga meu cursor aí, né? Acho que dá para ver aqui o cursor, né? O... Nesse primeiro jogo, a gente tem aí o nosso do Wii Fit, né? Que é o Table Tilt, que a ideia é o quê? A partir da plataforma de força, você controla a posição da mesa e faz com que essa bolinha aqui, ó, vai passando aqui por esses marcadores para atingir o objetivo proposto pelo jogo. O grupo que usou esse videogame para essa função específica foi notado um melhor equilíbrio, tanto estático quanto dinâmico, né? O equilíbrio da pessoa quando ela está parada ou quando ela está em movimento, e diminuições das oscilações posturais. É muito usado aí para quando a gente trabalha com idoso, né? Já um segundo estudo, né, que também foi feito, está dentro dessa revisão do professor Pompeu, a gente tem o uso do Wii Sports, né, especificamente nesse caso o jogo de boxe do Wii Sports, aonde todo mundo que trabalhou com o box, né, teve um aumento significativo do membro superior afetado. Então, pessoas que tinham algum problema no membro superior, talvez um AVE, alguma limitação em um dos membros, o uso do videogame mostrou aí que teve um resultado bem satisfatório. Claro que esses estudos são sempre comparando grupos, né? Um grupo que usa videogame e um grupo que não usou, e aí eles conseguem ver se realmente o videogame teve um ganho efetivo aí nesse tratamento. E também um outro jogo também do Wii Fit, onde você pode jogar como se fosse um goleiro,
eles perceberam uma melhora significativa na cognição, na atenção e no planejamento de execuções do dia a dia, que é os AVDs, né? Então, teve uma maior eficiência motora nos pacientes que utilizaram esse videogame. Tudo que a gente acha, né, a grande parte dos artigos e dos testes que são realizados aí que a gente acha na internet, na literatura, eles usam, em geral, o Wii e o Kinect para fazer a reabilitação. No entanto, esses dois consoles, eles têm algumas limitações de hardware e software. Por exemplo, quem tem o Wii, ou né, quem ainda brinca com o Wii, sabe como burlar o jogo. Num jogo de tênis, por exemplo, em vez de você fazer o movimento da raquete, você sabe que só mexendo o pulso você consegue desenvolver a mesma função, talvez ganhar o jogo. No boxe, em outros jogos, você já consegue entender como é que o sensor trabalha e consegue burlar isso, né? E a gente não consegue alterar isso. Então, os jogos, eles foram criados para diversão, não foi criado para terapia. E isso é uma caixinha fechada, não tem acesso nem a hardware, nem a software desses games. Esses games também têm uma certa dificuldade para coletar dados. O que atualmente o pessoal faz? Eles aplicam a terapia usando o jogo e depois o terapeuta que usou aquele determinado jogo, ele faz uma avaliação. E ele faz uma avaliação com todo mundo e vai vendo a evolução desse paciente a partir da avaliação que ele faz. Mas o jogo, ele não fornece dados específicos do que está acontecendo naquele momento. Então, se eu estou usando um jogo para membro superior, o jogo não dá a informação e fala assim, ó, hoje você aumentou, você melhorou a amplitude do seu braço, seu movimento está melhor, seu movimento está mais fino. A gente não tem esse tipo de informação, né? E em ambos os casos, a gente não detecta movimentos específicos. Então, eu não consigo, por exemplo, captar o movimento da mão. Quando você usa o Kinect ou o Wii, né? É muito difícil pegar movimentos específicos, a mão fechando, o pulso virando, ou o tornozelo, o pé se movimentando. A gente consegue pegar uma visão, né? A gente tem o sensor ele tem uma visão mais genérica aí dos movimentos do corpo. A partir dessas dificuldades, surgiu o laboratório de game terapia e realidade virtual. Agora eu vou deixar a Ana falando um pouco e aí eu volto, acho que no final da apresentação. Oi, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim, tá bom. Sim. Obrigada, queridos alunos, aí por prestigiar a nossa apresentação, né? Obrigada a todos vocês que estão presentes. Eu também gostaria de agradecer muito ao professor Israel, que vem se superando cada ano, né, na organização desses eventos. Esse ano tá show de bola, a gente está podendo ter uma sala aqui com um número maior, né, de alunos. Essa é a vantagem da videoconferência, né? Se a gente tivesse, talvez, na FCI, a gente estaria com um número reduzido, né, de alunos decorrente da capacidade física que a gente tem das salas de aula, né? Mas aqui a gente está conseguindo encontrar bastante gente, né? Muito obrigada, então, por vocês e parabéns aí, professor Israel e todos os organizadores do evento. Muito legal. Então, turma, como o professor Bruno falou para vocês, nós temos um laboratório de desenvolvimento de games focados em reabilitação, tá? Esse laboratório, ele fica fisicamente localizado na Rua Maria Antônia, ali onde é atualmente o prédio de línguas, tá? Eu tenho vários alunos aqui que estão presentes nessa sessão, que trabalham comigo e com o Bruno nesse laboratório, tá? Então, quem quiser, dá um oi aí, pessoal, no chat, os nossos alunos de TCC, de iniciação científica que estão por aí. Alguns alunos que... Oi, Natália, tudo bom? Alguns alunos que... Daniele, são meus queridos alunos. Luiz, Mingrone, que acabou o IC agora, tá todo mundo por aí. E alguns alunos entraram esse semestre, né? Entraram esse ano e ainda não puderam estar presente no laboratório, porque nós entramos nesse período de pandemia, então o laboratório ele está fechado, mas a gente tem conseguido conduzir as nossas pesquisas, né? Nesse sentido de desenvolver e avaliar jogos para reabilitação, tá? Ô, Bruno, parou de compartilhar a apresentação. Você pode colocar para mim? A gente tá resolvendo aqui já. Ah, tá bom.
Acho que foi. Tá. Tá começando a compartilhar. Então, turma, nesse laboratório, nós resolvemos montá-lo, né? Já tem 2 anos que nós estamos, isso era um sonho antigo, né? Meu e o Bruno agora também, junto comigo e com a professora Silvana, nós 3 conseguimos montar esse laboratório, tá bom? E nós 3, então, a gente tem vários projetos de pesquisa lá. A professora Silvana, essa da fotinha que vocês estão vendo aí embaixo, ela é fisioterapeuta, tá? E ela trabalha com a gente no Mackenzie, ela é professora do programa de pós-graduação em distúrbios do desenvolvimento, eu também sou professora colaboradora lá, o professor Bruno também vem colaborando com as nossas pesquisas, então lá a gente tem um grupo de pesquisa multidisciplinar. Então, o que significa isso? Os alunos porque nós da tecnologia, muitas vezes a gente não sabe onde aplicar os nossos conhecimentos, né? Existem muitos problemas na área de reabilitação virtual, muitas coisas que a gente precisa resolver. Por exemplo, o que o Bruno já citou para vocês, né? Ah, vamos fazer terapia, vamos fazer reabilitação motora? Gente, desculpa a campainha. Mas, por exemplo, quando a gente tem função manual, tem que trabalhar a função manual, que é uma coisa muito comum que pacientes com AVC, pacientes com paralisia cerebral, né, que têm uma perda de função ou tem um atraso de desenvolvimento, então precisa fazer alguns exercícios com a mão, alguns exercícios de abrir e fechar a mão. A gente tem agora projetos de reabilitação com o pé, que o Bruno vai falar mais tarde. Então, a gente não consegue aplicar esses videogames na terapia, né, na sessão de reabilitação motora da função manual. Então, por isso a gente desenvolve as nossas tecnologias. E a gente desenvolve tanto hardware quanto software, tá bom? Então, essa é a função do nosso laboratório, é desenvolver e avaliar tecnologias. Mas como a gente faz para avaliar? Por isso que a gente tem o distúrbios do desenvolvimento. Então, lá a gente tem alunos de doutorado, alunos de mestrado, que ajudam os nossos alunos da FCI a desenvolver, né, fornecendo feedback, requisitos para que a gente possa desenvolver, até dando feedback, né, do que precisa melhorar. Quem aí já teve aula de engenharia de software sabe que a gente precisa fazer ciclos, né, a gente precisa ficar iterando os ciclos de desenvolvimento até que a gente chega num protótipo que seja aceito pelo usuário final, né, então é isso que a gente faz, a gente começa geralmente com os alunos de TCC, com os alunos de iniciação científica. A gente também tem alunos voluntários, né, que entram para conhecer o laboratório, começar a aprender com os alunos que já estão lá, a gente desenvolve, e aí vem os alunos de mestrado, de doutorado e fazem avaliação clínica disso com os pacientes, lá nos hospitais, nos centros de reabilitação, tá bom? E nesse laboratório, a gente tem disponível várias tecnologias que estão aí à nossa disposição para desenvolvimento. Então, a gente tem softwares de desenvolvimento e a gente também tem alguns videogames, algumas tecnologias de realidade virtual. Então, a gente tem consoles de Wii, Kinect, PlayStation, a gente tem óculos de realidade virtual, a gente está agora com o HTC Vive no laboratório, tá? A gente tem o Guiar, então a gente tem, assim, várias tecnologias que a gente está tentando utilizar, né? Entender e melhorar uma aplicabilidade e aplicar isso com os pacientes que precisam, tá? Sejam elas crianças ou sejam eles, né, os pacientes, crianças ou jovens ou idosos, né, que têm algum atraso no desenvolvimento motor ou que sofreram a perda da função manual e precisam recuperar isso, tá bom? Então, essa é a missão do nosso laboratório, que são aí atualmente coordenados por mim, pelo Bruno e pela professora Silvana, tá bom? Pode passar, Bruno. E aí, eu vou apresentar para vocês, é óbvio que a gente tem muitos outros trabalhos no laboratório, mas por questão de tempo, eu vou citar 3 dos nossos trabalhos que estão sendo desenvolvidos lá, só para vocês terem uma noção do que a gente faz, tá? O primeiro deles é um projeto de pesquisa cujo objetivo foi desenvolver jogos para reabilitação da função manual. E a gente usou o Leap Motion, que é um sensor que detecta com muita precisão os movimentos da mão, tá? Vocês sabem o Kinect? O Kinect, ele trabalha com sensores infravermelho, ele detecta os membros, o corpo, o nosso corpo. O Leap Motion, ele usa a mesma tecnologia, só que ele é um sensorzinho bem pequenininho assim, tá? Que você pluga USB no computador e ele detecta com muita precisão, pessoal, os gestos da sua mão.
Então, a gente tem usado esse tipo de tecnologia para desenvolver os nossos games, né? Com as nossas tarefas. Então, a gente quer que o paciente faça exercícios de abrir e fechar a mão, ou de pinça, né? Ou de prono, supinação. Então, a gente desenvolve essas coisas. E esse projeto, ele teve... Pode passar, Bruno, eu vou comentando aí com as fotos. Olha, esse projeto, ele contou com alguns alunos aí de iniciação científica, de TCC, e a Natália, que foi a nossa mestranda, ela já concluiu o mestrado, ela defendeu no início desse ano, ela fez a validação dos jogos que nós fizemos com pessoas que têm paralisia cerebral, tá? Ela fez a validação num centro de reabilitação chamado Instituto Nosso Sonho, que fica ali na Pompeia, e ela validou isso durante 3 meses, então ela toda semana, ela ia 3 vezes por semana, aplicava os jogos, muitas vezes na versão imersiva, outras vezes na versão não imersiva, e ela mediu a velocidade, né? Os fisioterapeutas, eles usam vários instrumentos para medir o antes e o depois. Então, tem um protocolo de testes, né, de reabilitação, que, sei lá, dura 3 meses, 3 vezes por semana, durante 30 minutos. Então, avalia o antes e o depois e vê se a função da mão, ela melhorou em relação ao que estava antes de começar o protocolo. Então, ela fez esse tipo de validação, tá? Então, a gente tem aí vários alunos, alguns alunos que já se formaram, o Vitor Zucchi, por exemplo, que participou desse projeto com iniciação científica e também com o TCC dele, né? Olha aqui, ó, o Fernando, a Letícia, o Vitor. A gente teve o Adriano e o Felipe também que se formaram agora no meio do semestre, que desenvolveram um módulo que capturava os dados. Então, tudo que o paciente fazia com Leapmotion no computador, a gente jogava para uma base de dados em nuvem e o terapeuta, ele conseguia, através desse aplicativo, visualizar o que o paciente estava fazendo. Então, o paciente podia usar em casa os jogos, né? E ele conseguia saber, por exemplo, a data que o paciente consumiu o jogo, o tempo que ele ficou jogando, quantidade de acertos, erros, tudo isso a gente conseguia armazenar nessa base de dados, tá? E a gente também tem a Larissa, olha, que fez o teste de usabilidade desses jogos. Então, tá vendo como a gente tem muito trabalho? A gente tem, além do trabalho de desenvolvimento, o trabalho de desenvolvimento, ele é um trabalho mais criativo, né? Os alunos, eles têm aí autonomia para decidir o que eles querem desenvolver. É óbvio que a gente tem que desenvolver dentro daquilo que os terapeutas nos passam, né? Eles falam, olha, eu preciso de um jogo que estimule esse movimento de grasp, ou esse movimento de pinça, ou esse movimento de pronossupinação durante tanto tempo. E os alunos que vão desenvolver os jogos, eles pensam em jogos que poderiam ser divertidos, né, usando essa tecnologia, e eles vão lá e desenvolvem. E tem também aquele trabalho que não envolve desenvolvimento, mas sim uma questão de análise, que é o teste, o estudo de usabilidade. Então, a gente aplica vários protocolos de testes de usabilidade aí que vocês estudam na disciplina de interação humano-computador, na disciplina de HC, tá bom? Então, a gente tem essas duas linhas aí de pesquisa dentro da FCI e no Distúrbios do Desenvolvimento, que é o programa de pós-graduação, a gente faz a validação. Aí sim, quando a gente gera um protótipo desse jogo, aí os mestrandos, os doutorandos vão lá fazer a validação junto com o paciente. E é muito gratificante a gente ouvir a opinião deles. Mesmo depois de você lançando a primeira versão do seu protótipo, você fala, meu, tá fantástico o meu jogo. Não tá travando, não tá dando nenhum bug. Você vai testar a primeira vez com o paciente, aí ele fala assim, eu não tô conseguindo enxergar essa bolinha azul. Então, a gente não pensou que ele pode ter daltonismo. A gente não pensou que ele pode ter problemas com animação, então o software tem que voltar, a gente tem que fazer umas adaptações para relançar e começar tudo de novo, tá? Então tem esse trabalho, que é muito maravilhoso, tá bom? Pode ir, Bruno. Então, olha, esse trabalho aí, a gente usou, esse projeto, ele foi financiado pelo MAC Pesquisa, tá bom? A gente comprou esse dispositivo aí, que é o Leapmotion, tá? E o Leapmotion, você pode usar ele de duas formas, de forma não imersiva, que é a primeira figurinha aí de baixo, tá vendo o paciente sentado na cadeirinha? O Leapmotion, ele tá em cima da mesa, o sensor, ele tá detectando tudo que tá se movimentando acima dele. Então, se eu colocar minha mão aqui, né, imaginem que o Leapmotion tá aqui na mesa, ó. Então, ele vai detectar minha mão nessa posição aqui, em cima dele. Mas eu também posso plugar esse sensor no óculos, no Gear VR, no HTC Vive, no Oculus Rift. E aí, o paciente, ele consegue enxergar, então, a mão dele, né? Quando ele olha para a mão, isso é mais imersivo, né, turma? É mais natural, em termos de HC, de interação, de experiência de usuário.
Então, o usuário ele olha para as próprias mãos e ele manipula ali os objetos do cenário virtual, tá? Então, esse dispositivo ele está disponível comercialmente no site, né, do Leapmotion, e ele também tem na Amazon. Eu comprei vários dispositivos. Ele custa atualmente, hoje está caro porque o dólar, né, subiu muito, mas ele estava em torno de $90, tá? Pode ir, Bruno. Olha, esse é o primeiro jogo que nós desenvolvemos, que é o jogo da mercearia, tá bom? Foi desenvolvido pelo Vitor e pelos alunos Fernando, Letícia e o Fernando, a Letícia e o Vitor também no TCC. Então, o objetivo é bem simples. Está vendo essa cesta verde e vermelha? Então, a gente separou em etapas. Por exemplo, o terapeuta conseguia configurar essa etapa. Ele falava assim, olha, eu quero que a primeira etapa o paciente jogue somente com a mão esquerda. Então, ele tinha que pegar a maçãzinha e colocar na caixinha vermelha. Pega a maçã vermelha e coloca na caixa vermelha. Sempre fazendo esse movimento de abrir e fechar a mão durante tanto tempo. E o terapeuta também colocava isso no jogo. Isso a gente não consegue fazer no Kinect, né? Você não consegue falar assim, eu quero jogar 30 minutos, quero jogar 40 minutos, quero que seja primeiro com essa mão, depois com essa mão. Não tem como você configurar algumas coisas desse tipo. E o nosso jogo ele foi criado para o terapeuta personalizar esse jogo, tá? Então, a primeira etapa era só com a mão esquerda, depois ele ia com a mão direita, depois com as duas mãos, tá? Tem um vídeo, Bruno, você quer mostrar para eles? Rapidinho? Não sei se vai... Acho que vai ficar travando, né? Essa é a Natália, que é a mestranda. Ela está usando o Guiar VR. Eu não sei se está dando para vocês verem, mas o Leapmotion, ele está plugado aqui em cima do óculos dela, na testa, tá vendo? Então, o que vocês estão vendo ali na tela do computador é o que ela está enxergando no óculos, tá bom? Então, a tarefa dela é fazer esse movimento de abrir e fechar a mão. Quem quiser depois, turma, acessa, a gente pode disponibilizar esse material. Tá? Tem o modo não imersivo, olha, ela tirou o óculos e o Leapmotion está em cima da mesa, tá vendo? Na frente do teclado ali do notebook. Então, nesse modo não imersivo, ela tem que levantar a mãozinha. Então, olha, o paciente ele tem que ter essa amplitude de ombro, né? Então, mudou um pouquinho o modo como ele tem que fazer os exercícios, que era um pouquinho mais difícil. O estudo de usabilidade, a gente fez também para medir o imersivo com o não imersivo, para ver qual era o mais eficaz, qual que doía mais, qual que cansava mais, né? Então, a gente também fez esse tipo de estudo. E a gente precisa fazer muitos outros nesse sentido. Pode passar, Bruno. Esse foi um outro jogo também que a gente fez, que é o jogo da nave, né? Que foi feito por... na realidade, quem criou esse jogo foi um aluno da USP, que eu trabalhava lá na época, ajudava os meus colegas de doutorado a desenvolver games. E eu ajudei ele na iniciação científica, e quando ele defendeu, ele cedeu o jogo, né? Para que os nossos alunos conseguissem dar continuidade. Então, a turminha lá de TCC pegou o jogo e finalizou, e o objetivo era, então, controlar a nave com movimentos de fechar a mão. Então, abria a mão, a nave subia, fechava a mão, a nave fechava. Então, tá vendo? Sempre movimentos de graça, tá? Então, também tem o modo imersivo e não imersivo. Pode ir, Bruno. Esse é o não imersivo, né? O Leapmotion está em cima da mesa. Esse é o tabuleiro, esse já era para pronossupinação. Então, o paciente ele tinha que mover esse tabuleiro, fazendo esses movimentos aqui, ó, tá vendo que a gente está torcendo o pulso, né? Que eles chamam de pronossupinação de punho, tá? Para controlar aquela bolinha no tabuleiro e conseguir coletar energia, tá? Então, ele fazia esse movimento com a mão direita, depois com a mão esquerda, né? Direita, depois esquerda. Também tem os dois modos de interação, imersivo e não imersivo, com o Leapmotion. Bom, aí eu acho que o Bruno vai falar de um projeto muito querido nosso, né, Bruno? Nosso filho, que é um projeto super bacana que está sendo conduzido no laboratório. O Bruno vai falar para vocês. Bom, pessoal, esse projeto é um projeto desenvolvido, né, nos mesmos moldes do anterior, né? A gente tem uma equipe que está trabalhando em diversas etapas do projeto. A gente tem alguns alunos voluntários, o Caio Kaufmann e o Luiz Henrique, que estão aí na FCI.
Algumas iniciações científicas, né, a da Larissa e do Luiz, que já terminaram a iniciação científica, e atualmente a gente tem o Gabriel e o Leonardo, que estão trabalhando com um projeto de iniciação científica. Além disso, tem um doutorando, que é o Daniel, que está fazendo o doutorado dele, e está auxiliando a gente no desenvolvimento do jogo para tratar crianças com pé torto congênito. E a ideia é fazer o quê? Um dispositivo wearable que interaja com o jogo para uma sessão de terapia. Bom, só para conceituar, né, um dispositivo wearable pode ser definido como um acessório que pode ser vestido pelo usuário e ele tem tecnologias, sensores que vão ser integrados a esse dispositivo e que vão capturar em tempo real informações do usuário. Hoje a gente é um pouco mais comum esse tipo de dispositivo, né? Então você já tem o relógio que pega a sua frequência cardíaca, o próprio sensor tem o próprio celular tem alguns sensores que você consegue ver o seu deslocamento, contar passo, detectar quedas e por aí vai, né? Então, cada vez mais esses dispositivos estão se tornando populares. E a gente tentou criar um dispositivo com uma função específica. Só para dar uma ideia do que é, pé torto congênito, pessoal, é uma malformação congênita onde o bebê nasce com o pé virado para dentro. Tem várias causas para essa malformação. Por exemplo, o pé da criança pode ficar apoiada dentro do útero da mãe e isso criar essa malformação. E, dependendo do caso, né, isso pode ser cirúrgico, né? Tem crianças que, quando nascem, fazem a cirurgia, independente de, e tem crianças que não. Independente se a criança nasceu com pé torto congênito e necessitou de uma cirurgia ou não, ela vai precisar de uma sessão de reabilitação, onde alguns dos exercícios que são utilizados para reabilitação, e a gente focou um pouco nesses aqui, é o que a gente chama de movimento de dorsiflexão e flexão plantar, que é a movimentação do pé nesse sentido, levantando e abaixando aí o pé, né? Mudando o ângulo aqui entre a perna e o pé, e os movimentos de inversão e eversão, né? Que é o outro sentido da movimentação do pé. Então a gente tentou criar um dispositivo com essa característica, visto que o que a gente tem de game hoje, o que a gente tem de console, em nenhum deles a gente consegue pegar consegue analisar esse movimento. Quando a gente pega o nosso Kinect, a gente vai lembrar lá das aulas de ciência, o corpo é dividido em cabeça, tronco e membros. Essa é a divisão que a gente aprende lá na quinta série. É essa a divisão que o Kinect vê. Ele enxerga membro superior, mas ele não consegue pegar muitos detalhes. Então a gente tentou pegar esse nicho específico. E para isso, a gente desenvolveu um dispositivo wearable, né, que a gente chamou de papete inteligente, aonde a gente pegou uma papete, né, que vai ser usada nas crianças, e a gente colocou sensores inerciais nessa papete que vão coletar, que vão analisar ali o movimento do pé e interagir com o jogo. Então a gente tem alguns sensores inerciais posicionados nessa papete e a ideia é colocar alguns sensores que vão medir a distância para ver ali o ganho de amplitude do pé e outras funções. E a partir daí a gente desenvolveu o jogo Acelera, né? Que é um jogo para auxiliar na rotina de tratamento de uma pessoa, de uma criança com pé torto congênito. Nesse jogo, o que acontece? A criança vai controlar esse carro aqui azul e aí vai tendo obstáculos ao longo do percurso. E esses obstáculos têm que ser transpostos, né? Eles vão ter que passar pelos obstáculos realizando os movimentos tanto de dorsiflexão, que é levantar o pé, conforme está aqui nessa imagem, né? Ou de flexão plantar, que é levantar o calcanhar. E a partir daí, né, a criança vai interagindo com o jogo. Esse jogo foi desenvolvido, o jogo em si, pelo Caio, né, nosso aluno da FCI. Não sei se ele está presente aí na apresentação, mas ele trabalhou tanto com o desenvolvimento do jogo e a parte da integração do hardware com o jogo, né, que foi um desafio aí relativamente grande. E esse jogo teve a colaboração, né, grande colaboração do Daniel. O Daniel, ele está fazendo doutorado na parte de pé torto congênito e é ele que coloca as rotinas do jogo. Então, por exemplo, ele fala assim, olha, eu quero ter 10 fases no jogo, as fases têm que ter essas características. Na primeira fase, a criança tem que levantar o pé um certo número de vezes e ficar com esse pé levantado tantos segundos. Na segunda fase, tem que alternar. Na terceira, só abaixar. Então, a rotina do jogo, né, é a rotina de terapia que foi proposta pelo Daniel e que vai ser analisada pelo Daniel. Aqui tem um vídeo já uma criança utilizando a papete
para a gente ter uma ideia da interação entre a papete e o jogo. Então, nesse vídeo a gente consegue ver o carro talvez um pouco pequeno, mas como citado, a gente pode deixar os links, estão todos no YouTube. A criança vai movimentando o pé e vai interagindo com o carro para desviar os obstáculos ali, né, que foram propostos aí junto com o Daniel para uma sessão de terapia. Essa versão do jogo já está sendo usada em pacientes, o Daniel já está fazendo os primeiros testes de usabilidade e por aí vai. Não vamos se alongar muito. Nessa mesma linha, usando a Papete, outros jogos foram desenvolvidos. Por exemplo, o Luiz Henrique ele trabalhou com um jogo onde a gente muda um pouco a característica do jogo para mudar a movimentação. Em vez de trabalhar com o movimento de dorsiflexão, que é levantar e abaixar o pé, nesse jogo a gente vai trabalhar com o movimento de inversão e eversão, que é aquele movimento muito característico quando você vira o pé na rua, né? Você pisa num buraco e vira o pé. Esse é o movimento de inversão. E a ideia é o quê? Como outros jogos que você tem até no celular, você tem objetivos, estrelas ali, ou moedas que você tem aí do lado direito, do lado esquerdo e no centro, e aí você tem que ficar mudando de uma pista para outra para coletar essas estrelinhas. Tá? E atualmente, né, tem o Gabriel e o Luiz Henrique, eles estão trabalhando com uma versão do jogo para movimento de inversão e reversão, só que usando um ambiente 3D. Então, a mesma ideia, né? A gente tem aqui a rotina de terapia proposta pelo Daniel. Eles vão criar essa terapia em cima dos objetivos de coletar ali as estrelas, e com o movimento de inversão e eversão, ele vai passando ali para coletar as estrelinhas aí ao longo do percurso. Os dois últimos jogos já estão quase, né, finalizados, já estão sendo integrados, né, já foram integrados a Papete e já está entrando para teste com o paciente também. E um terceiro projeto, quem está trabalhando com ele atualmente é o Leonardo, né? Ele quer fazer o controle de um carrinho através do membro inferior usando a nossa papete. Então é um trabalho que está na fase inicial. O Leonardo começou a iniciação científica dele agora nessa virada de semestre. E aqui a gente consegue ver o vídeo, né? A papete interagindo com o modelinho de um carrinho de Arduino. Então aqui a gente consegue ver com a movimentação do pé, o movimento de eversão, movimento de flexão plantar, ó, ele consegue controlar o carro que vai interagindo. O trabalho ainda está numa fase inicial, mas a ideia é o quê? Que o Leonardo ele integre outros sensores. Nesse modelo ele já consegue trabalhar com os 4 movimentos do pé, que a gente mostrou no começo, e que atualiza esse tanto para coletar dados quanto para trabalhar com uma parte de transferência de rádio, evitar, né, tirar essa parte desses fios que estão aqui disponíveis, né, para mudar, fazer uma comunicação por rádio aí que vai facilitar bastante o processo. O que a gente tem hoje de trabalho em desenvolvimento? Na parte de trabalho em desenvolvimento, a gente tem uma adaptação de um jogo para uma terapia domiciliar, com persistência de dados, com coleta de dados, né? Em vez de você ir na clínica e trabalhar com o terapeuta, a ideia é que a gente consiga disponibilizar esse jogo para as pessoas e elas consigam fazer essas rotinas de treinamento em casa e que o terapeuta tenha acesso a essas rotinas de treinamento, né? Desenvolvimento de um jogo de teste bloco integrado com Leapmotion para funções manuais do dia a dia, né? Uso do Leapmotion e fazer um estudo do Leapmotion na versão imersiva e não imersiva para saber aí as vantagens, onde a gente deve usar um, como a gente deve usar o outro, quais são os benefícios das técnicas, e um jogo musical para reabilitação de função manual. Além disso, né, esses projetos que a gente mostrou aqui na apresentação de hoje já geraram algumas publicações. A última publicação foi um jogo do Caio, né, que é esse primeiro jogo de dorsiflexão, que vai ser apresentado agora no Congresso de Games, na SB Games, que vai acontecer agora em novembro. E, pessoal, se vocês tiverem interesse, né, de conhecer um pouco mais os projetos, a gente vai passar o link com o que tem no YouTube. Se quiser conhecer o laboratório, conhecer os projetos ou participar de algum projeto, pode entrar em contato comigo ou com a professora Ana, que a gente vai ter
Vai ser um prazer receber vocês lá no laboratório. Ô, Bruno, deixa eu só fazer um adendo no slide anterior. Tem vários alunos aqui perguntando como que eles podem ser voluntários do nosso laboratório. É importante destacar que o nosso laboratório tem alguns alunos voluntários e eles sempre saem de lá com uma pesquisa de iniciação científica ou de TCC, né? E isso conta como horas também de atividades complementares para os nossos alunos, tá bom? Então, quem quiser participar, conhecer mais os nossos trabalhos, nossas pesquisas, manda e-mail aí para a gente. Tem alguns dos nossos alunos aqui presentes também, tá? Que estão aí no bate-papo. Quem quiser conversar com eles para saber um pouquinho mais sobre as pesquisas. E eles me perguntaram também, Bruno, se os jogos que a gente está desenvolvendo estão sendo desenvolvidos na Unity. Sim, todos os jogos que a gente fez até agora foram na Unity, né? Até a gente tem alguns alunos, né, tem alguns alunos que devem estar assistindo aí que já conhecem um pouco de Unity, se quiser aprimorar, né, essa é uma bela oportunidade de fazer alguma coisa aplicada. Isso, mas não se limitando a Unity, a gente pode ter outras tecnologias, tá? A gente pode desenvolver games com Python, então quem estiver trabalhando algoritmos e programação e está desenvolvendo jogos com Pygame, a gente também consegue integrar isso com hardware Arduino, né, Bruno? Você já fez uns testes. Então, tem muitas coisas para a gente fazer, tá bom? Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato aí com a gente, tá bom? E obrigada aí pela presença de todo mundo. O importante é lembrar que a gente trabalha em cima de nichos, né? Então, não tem nenhuma tecnologia engessada. Então, pode trabalhar com Unity, com Real, Python, enfim. O número de possibilidades aí é bem diversificado. Então, tem interesse, a gente consegue encaixar algumas coisas aí, tá bom? Se alguém tiver mais alguma dúvida, se não, eu deixo aqui, né? Tem o QR Code aí para o controle de presença. A gente fica à disposição aí para mais dúvidas. Se não, queria novamente agradecer ao professor Israel e deixar a palavra com ele para as considerações finais. Gente, muitíssimo obrigado. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa para os nossos brilhantes professores, Ana Grazi e Bruno Rodrigues, fiquem à vontade, pode abrir o microfone. Não é só nesse projeto. Se você participar da pesquisa de qualquer professor da FCI, você tem direito a horas complementares de atividades. Às vezes o aluno fica desesperado atrás de um curso, e aí ele faz um curso de Python que já sabe o que é Python, ele vai lá e faz o curso, enquanto poderia estar participando de um projeto super legal, como esse de vocês, melhorando a vida das pessoas, e isso é demais. Então, tenho muito orgulho de vocês, viu, Ana Grazi? Obrigada, Israel. Vocês são excepcionais, vocês fazem a diferença lá na FCI. E, assim, o que eu puder ajudar vocês, eu estou à disposição. Sei que eu não tenho muito tempo, mas, assim, eu tento ajudar na medida do possível. Se tiverem alunos, é só emitirem uma declaração de horas complementares, eu dou as horas complementares, não tem problema algum. E é isso. Parabéns pelo dia de vocês. Obrigada. Ô, Israel, eu posso só responder umas perguntinhas do chat, claro, rapidinho? Fique à vontade. Tá. Fique à vontade. Não temos tempo para terminar. Tá. Alunos, alguém está me perguntando assim, como que a gente pode começar, né? Nessa área, é eu e o Bruno que estamos liderando as pesquisas, né, com game terapia, tá bom? Então, quem tiver interesse, manda e-mail para a gente, para mim e para o Bruno, que a gente pensa em como começar um projeto. Demanda a gente tem, né? Mas aí a gente vai ter que ver a experiência de cada um para a gente conseguir encaixar vocês em um projeto, tá bom? Aí outras pessoas perguntaram assim, se precisa ter experiência em programação. Para a gente começar a desenvolver, é necessário um pouquinho de experiência em programação, tá? Mas isso não limita você a fazer parte da equipe, porque tem outras coisas, além de programação, que podem ser feitas. Então, a gente pode, por exemplo, fazer um estudo na literatura, para investigar o que estão fazendo na literatura para reabilitação de crianças que têm paralisia cerebral, estudar os jogos. A gente tem as plataformas lá no laboratório que a gente precisa ligar, testar,
Então, tem coisas desse tipo que não necessariamente precisa de programação que a gente pode fazer com vocês, tá? Estudo de usabilidade, coisas mais sem necessidade de programação mesmo, tá? Mas quem quiser desenvolver, aí tem que começar a adquirir um pouco essa habilidade. Então, tem que fazer as disciplinas de programação, né? Treinar bastante. Aí, junto com os nossos alunos mais experientes, vocês vão pegando também, vocês vão pegando experiência, vão ganhando experiência e vão começar a desenvolver, tá? Tem muitas plataformas de jogos hoje que não precisam necessariamente de conhecimento em linguagem de programação. Então, a gente tem o Scratch, por exemplo, que você consegue programar, criar jogos, criar animações. Ele foi feito para crianças programarem. Então, ela é bem lúdica e a gente pode construir coisas com ela e conectar com o Arduino, né, Bruno? O que mais que a gente pode fazer, Bruno? Tem uma série Na verdade, quando a gente trabalha com o Arduino, a gente acaba tendo uma imensa gama de sensores que a gente pode pensar várias funções para esses sensores e fazer a integração com o jogo, né? Então, você tendo, a partir do segundo semestre, né, ou no primeiro semestre em geral você já conhece um pouco de Python, isso já permite vocês a desenvolver algumas coisas, a gente introduz o PyGame. Uma coisa que é bem legal, até vou invadir um pouco a área do professor Israel, né, que quanto mais vocês participarem dos laboratórios, né, fazer essa parte de extensão, é benéfico para o aprendizado de vocês, né? Então, eu estou no segundo semestre, eu entro num projeto qualquer que seja, né? Não especificamente o nosso, mas no caso aqui, se você entra no laboratório, você vai ter contato com esses outros alunos que estão fazendo TCC e tudo, e você acaba aprimorando aí alavancando um pouco mais aí o seu curso, né? Você vai desenvolvendo outras habilidades que são um pouco diferente do que a gente aprende em sala de aula. Então, mesmo no começo, é bem interessante vocês estarem participando desses projetos para conhecer e sempre tem onde encaixar vocês no projeto. Aí o William está perguntando assim, ó, a game terapia pode ser usada também para transtornos mentais, como fobias ou ataque de pânico? Sim, William, sim. Essa aí é uma pesquisa que é mais cognitiva, né? Reabilitação cognitiva. Na realidade, esse tipo de terapia ela já começou antes do Kinect, antes do Wii. Se você pegar artigos científicos, a gente tem pesquisas do início da década de 90, quando a realidade ainda estava começando a engatinhar, né, nos computadores populares. Então, já se fazia tratamento de fobia, aracnofobia, cracofobia, não sei como é que é, aquele negócio de barata lá, cracofobia, não sei se é isso. Aquele de, não é? Tem aquele de medo de altura, que eu também esqueci o nome. Então, tudo isso eles fazem tratamento já há muitos anos, né, para tratamento de fobias. Tem sim. Alguém? Aí tem outra pergunta. E no laboratório, William, a gente tem equipamentos, tá? A gente pode desenvolver esse tipo de pesquisa sim. Apesar de que eu e o Bruno, a gente está focado na reabilitação motora, mas a gente pode também pensar em reabilitação cognitiva. Alguém me perguntou se tem projetos relacionados com autismo. No momento, a gente não tem nada relacionado com autismo, mas no programa de distúrbios do desenvolvimento, a gente tem vários alunos especialistas em atendimento de crianças com autismo. Tem a professora Valéria, que desenvolve aplicativos educacionais para trabalhar com linguagem, né, atenção. Então, ela está focada nisso, tá? Que mais? Ajudaria em projetos se o aluno estivesse fazendo curso de design de games? Muito, né, Bruno? A gente precisa muito, porque, assim, os nossos alunos da FCI, né, de computação e sistemas, né, ciência da computação e sistemas, eles não têm obrigação de fazer um jogo com estética bonitinha, porque eles estão ali para aprender a criar um software, né, independente da estética, apesar de que isso também faz parte da usabilidade. Mas, então, alguém com essa experiência de design ia contribuir muito. A gente não tem ninguém e a gente tem muita demanda. Então, se quiser participar, ó, joinha para você, tá? Professora, gostaria de saber se a game terapia pode possuir algum projeto relacionado à depressão. Não sei se já respondeu minha pergunta. Tem muitas coisas com depressão. A gente pode fazer várias aplicações de realidade virtual. Inclusive, tem vários, por exemplo, eu estava vendo na internet que eles estavam aplicando com idosos depressivos, fazendo viagens, sabe? Então, eles conseguiam visitar lugares que eles nunca foram através da realidade virtual, eles conseguiam se comunicar com parentes distantes, que já se foram, etc. Então, tem várias coisas nesse sentido, sim, tá? Aí, ó, para tratamento de fobia, crise do pânico e psicose, o laboratório trata disso? A gente não tem nenhuma pesquisa nesse sentido ainda,
tá, Vinícius? Nenhuma pesquisa nesse sentido ainda. Mas se você quiser começar com a gente nessa linha, a gente está aí super aberto para fazer, tá? Mas a gente precisava conversar, pesquisar o que já estão fazendo, pesquisar o que precisa fazer, porque assim, meninos, pesquisa, o que é sentar e fazer? Mas a gente precisa encontrar um problema, né? Então, assim, é um problema de verdade que existe no mundo. Né? Então, tem vários problemas na área da saúde relacionados à reabilitação que os games ainda não conseguem ajudar. Então, pesquisa é isso, é da gente tentar investigar um problema, focar nesse problema, ver o que as pessoas já fizeram, o que falta fazer e propor a nossa solução e validar a nossa solução e ver se ela é eficaz, tá bom? Aí o Felipe, fala, Bruno. Só uma observação, né? Que nem a gente falou, algumas fobias, né? Coisas desse tipo. Claro, vocês vão estar fazendo, alguns de vocês estão em época de TCC, se vocês querem desenvolver alguma coisa nessa linha, a gente tem o suporte do pessoal da Distúrbios. Então, qual que é a ideia, né? O pessoal de Distúrbios, como já tem uma maior experiência nesse assunto, reabilitação, né, e tudo que é a área de distúrbios, eles conseguem direcionar melhor a criação dos games ou a criação das aplicações. Então, quando vocês tiverem qualquer ideia, eu quero fazer meu TCC nisso, por uma motivação pessoal, ou qualquer que seja, você pode procurar a gente, que a gente consegue encaminhar e colocar uma pessoa que, né, tem uma experiência maior nessa área até, né, na parte da fobia ou da reabilitação, para auxiliar nesse desenvolvimento. Ô, Bruno, tem uma pergunta para você aqui, ó. O Felipe se ajudaria nos projetos conhecimento de redes e segurança. Olha, redes é uma segurança sim, né? Porque a gente vai estar trabalhando com dados sensíveis, né? E dependendo do que se a gente começar a trabalhar com uma reabilitação domiciliar, é claro que a gente tem toda uma área de LGPD, o que a gente precisa se preocupar em cima disso. Então, com certeza. E redes, por exemplo, quando a gente colocar no centro do projeto que o Léo está trabalhando, ele vai tirar ali a comunicação por fio para colocar uma comunicação remota, por Bluetooth. Isso entra na parte de redes. Se a gente for querer fazer alguma coisa ligada aí dentro de um servidor local, então dá para a gente trabalhar esses, né? Parte da teoria é uma parte superficial, mas dá para trabalhar uma parte da teoria sim aplicado a esses jogos. A gente tem o sonho de criar o nosso servidor no laboratório, né, Bruno? A gente precisava de alguém para configurar esse servidor, para configurar a rede, tudo isso. A gente não tem essa infraestrutura ainda. Se quiser, Felipe, ó, conta, vem para o nosso grupo. Mais alguém, turma? Bruno, você pode colocar no slide que tem os nossos e-mails que os alunos estão perguntando. Nossa. Ups. Acho que é o primeiro, né? E, Israel, eles estão perguntando se vai ficar gravado, ou se a gente tem como disponibilizar a apresentação. Sim, professora. Está gravado. Tá.